Milionário fica chocado ao ver mendigo negro orando pela filha em coma na calçada. Roberto estava com a expressão petrificada. As luzes do hospital piscavam, quase como se estivessem refletindo a tempestade dentro dele. Milionário, comandante de um império de negócios, agora estava reduzido a um pai desesperado. A sua adorada filha Clara, a razão do seu sorriso, estava em coma após um acidente de carro. Foi tudo tão rápido. Um telefonema, uma sirene. E seu mundo perfeito se desfez em um instante. Ele olhava para o corredor, esperando por uma notícia que não chegava. O tempo parecia escorregar entre seus dedos, como areia fina na praia. Enquanto isso, na calçada de granito polido, um mendigo negro chamado Lucas estava de joelhos, sua figura contrastando com a opulência do hospital. Ele orava fervorosamente, seus lábios murmurando palavras que ressoavam com uma devoção inabalável. Roberto, tomado pelo desespero, inicialmente o ignorou. A dor era sua única companhia, e o mendigo parecia uma presença estranha e distante. Mas conforme a angústia aumentava, uma fraqueza inusitada lhe atravessou o coração. Aquela fé tão evidente no rosto de Lucas começou a tocar as cordas delicadas de sua alma. O mendigo não estava ali por acaso. Algo naquela cena o fez parecer diferente, como se estivesse em comunhão com forças além do entendimento humano. Roberto olhou mais de perto. A forma como Lucas levantava a cabeça, os olhos fechados em um ato de entrega, faziam-no parecer sagrado. Era como se o mundo ao redor houvesse desaparecido, e tudo o que restava era a luta de um pai e o fervor de um homem acreditando em algo maior. O milionário então se aproximou, curioso e inseguro. "Você conhece minha filha?" ele perguntou, a voz trêmula. Lucas abriu os olhos e olhou para Roberto. O olhar que cruzou entre eles era intenso, quase elétrico. "Ela estava lá quando eu precisei. Ela me deu uma moeda, um sorriso. Isso não foi só uma ajuda, foi empatia", respondeu Lucas, a voz firme, como se cada palavra fosse um tijolo na construção de uma verdade mais profunda. As palavras de Lucas atingiram Roberto como um soco no estômago. A imagem da filha, tão doce e generosa, agora obscurecida pela dor. "O que mais você sabe?" Ele pressionou, a mente girando. "O que mais está entrelaçado nessa conexão?" Ali na calçada, enquanto a cidade continuava agitada ao redor, algo começou a se formar no ar. O mistério aguardava para ser desvendado. Uma ligação tecida pelo destino. O que Clara tinha feito por Lucas? E principalmente o que Lucas sabia que Roberto ainda não havia descoberto sobre sua própria filha? As luzes do hospital ofuscavam, mas a verdadeira confusão estava no coração de Roberto. Ele precisava entender. E enquanto a espera se prolongava, cada segundo se transformava em uma eternidade de perguntas sem resposta. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Roberto mantinha o olhar fixo em Lucas, tentando entender a profundidade das palavras que o mendigo havia acabado de soltar. A conexão entre eles pulsava no ar. Era como se os dois estivessem ligados por um fio invisível, uma verdade que sobressalhava em meio ao desespero. "Como você pode saber disso?" ele perguntou, a cabeça cheia de dúvidas, as palavras meio engasgadas. Lucas respirou fundo, mantendo os olhos em Roberto. "A bondade nunca se esquece", ele respondeu com a serenidade de alguém que conhece o peso da vida. "Ela me viu, não como um mendigo,
mas como alguém com alma. E agora, a alma dela precisa de ajuda. Gente do hospital piscavam, e o coração de Roberto acelerava. Ele se lembrou da última vez que Clara havia falado sobre ajudar os necessitados, sobre a importância de olhar para quem sofre. A mulher que ele pensava que conhecia talvez carregasse segredos que ele jamais imaginou. Mas o que você sabe, de verdade? A urgência na voz dele era palpável. Antes que Lucas pudesse responder, um barulho ensurdecedor ecoou pelo corredor do hospital. Roberto se virou, o coração agora disparado, e viu uma enfermeira correndo em sua direção. Seu rosto pálido e os olhos arregalados. Senhor, senhor, é sua filha! A voz dela estava cheia de pânico, e aquele gesto fez o mundo ao redor de Roberto começar a girar. Ele não pensou duas vezes. Com um último olhar para Lucas, se lançou em direção ao hospital. As palavras da enfermeira martelando em sua cabeça. O que aconteceu? O que houve com Clara? Roberto perguntava, mas a enfermeira apenas balançou a cabeça, sem responder. O caminho era uma confusão de rostos e vozes, cada passo mais pesado que o anterior. Entrando na sala de emergência, ele viu um grupo de médicos envolvidos na luta pela vida de Clara. A cena foi um soco no estômago. Ele ficou paralisado, incapaz de processar a realidade diante de seus olhos. Clara, sua Clara, estava cercada por aparelhos que bipavam e umidificadores que preenchiam o ar com um pressentimento pesado. Ela estava ali, mas ao mesmo tempo, tão distante. O médico se aproximou, a expressão grave. Estamos fazendo o que podemos, ele disse, e Roberto apenas assentiu, como se suas pernas estivessem coladas ao chão. Ele queria gritar, reclamar, mas apenas observou as mãos do médico moverem-se com precisão, como se fizessem parte de um balé de horas eternas. Quando finalmente conseguiu perguntar, a voz dele estava quebrada. Existem chances de recuperação? O médico hesitou. Essa hesitação foi um facão cortante na esperança de Roberto. Mas antes que qualquer resposta pudesse surgir, um grito ecoou do corredor. Lucas! Lucas! A voz era familiar, desesperada. Era a mãe de Clara, que tinha chegado, e seu rosto era uma máscara de medo. Roberto se virou, e no mesmo instante, Lucas apareceu, como um espectro, as feições marcadas por uma inquietude profunda. A conexão que antes se aproximava agora se tornava um abismo. Você veio até aqui no momento mais crítico da vida da minha filha? A mãe de Clara disparou, apontando o dedo para Lucas. Vocês são todos iguais. As palavras dela cortaram o ar. O caos se estabeleceu rapidamente. Lucas, visivelmente abalado, tentou se explicar, mas as palavras não saíam. Ela já estava me ajudando. E mais nada conseguiu dizer antes que o tumulto se instalasse. Os olhares fixos em Lucas eram julgadores, e Roberto, perdido entre o desconforto da situação e a realidade que seus olhos viam, sentiu um nó se formar na garganta. Ele nunca tinha visto sua filha naquela luz. Ele bandia-se agora entre o amor e a confusão. O que realmente havia acontecido entre Clara e Lucas? E por que ele estava ali, exatamente naquele momento crítico? Roberto via tudo desmoronar à sua frente. A dor na sala se tornava quase um ser vivo, pulsando e se expandindo. Clara estava em perigo, e as respostas pareciam tão distantes. Ele precisava entender o que conectava aqueles dois, antes que o tempo se esgotasse. Em meio ao clamor incompreensível do hospital, um mistério mais profundo estava prestes a ser revelado. E o verdadeiro vínculo entre Clara e Lucas poderia mudar tudo. Mas como? Roberto via tudo desmoronar à sua frente. A dor na sala se tornava quase um ser vivo, pulsando e se expandindo. Clara estava em perigo, e as respostas pareciam tão distantes. Ele precisava entender o que conectava aqueles dois, antes que o tempo se esgotasse.
A tensão estava insuportável. Palavras não eram ditas. Olhares se cruzavam como lanças afiadas. E em meio ao caos, um som agudo, quase como um grito distante, ecoou de algum lugar. Todos na sala congelaram. O médico parou abruptamente, seus olhos se arregalando. "O que foi isso?" ele murmurou, buscando o som. Foi quando a porta do corredor se abriu com um estrondo. Uma mulher entrou, os cabelos desgrenhados e olhos alucinatórios. Seu vestido estava rasgado e sujo, como se tivesse sido atirada de uma tempestade. Clara, a mãe de Clara. O rosto dela estava marcado pelo desespero. Mas havia algo mais ali, uma frieza, um vazio que fez o estômago de Roberto se revirar. "Ela fez isso, não fez? Foi você!" A voz da mulher cortou o ar, apontando para Lucas. Aquela acusação era um punhal. Roberto ficou paralisado. O que ela estava falando? Ele sentiu a pressão aumentar. A sala se encheu de murmúrios. Olhares de reprovação surgiram por toda parte. "Você e sua maldição!" A mãe de Clara gritou, a tremenda dor se transformando em raiva. "Calma, por favor." Roberto tentou intervir, seu coração batendo rápido. "Essa mulher não se conteve. Ela sempre ajudou você. Sempre. E agora? Agora tá pagando por isso." Nesse momento, tudo começou a se desdobrar. Lucas recuou, o olhar aflito, mas havia uma sombra de compreensão. Ele sabia algo. E naquela fração de segundo, a verdade se manifestou. Clara havia ajudado Lucas, mas o que acontecera entre eles era muito mais complicado. Roberto olhou para o mendigo, e as palavras que saíam como um sussurro, quase inaudíveis, mudaram tudo. Ela não deveria ter feito isso. "Feito o quê?" Roberto exigiu, a tensão explodindo na sala. "O que você sabe? O que está acontecendo?" E, de repente, Lucas pareceu mais que um mendigo. Ele estava em pé, suas expressões mudando, quase como se uma sombra de poder forte o envolvesse. Ela fez um trato, Roberto, com alguém que não é deste mundo, para ajudar, para salvar pessoas. Mas isso exige um preço. O ar ficou pesado. Roberto sentiu um nó na garganta. Suas mãos tremiam. O que ele ouvia era impossível de processar. Um trato? Que trato? Mas antes que Lucas pudesse explicar, as luzes do hospital começaram a piscar violentamente. Uma sirene alta cortou o silêncio. O que antes era um murmúrio, agora se transformou em um grito ensurdecedor, enquanto os monitores em volta de Clara começaram a apitar freneticamente. "Isso não pode estar acontecendo." Roberto gritou, seu coração disparando. Ele se virou em direção a Clara, mas viu a imagem dela desvanecendo. O médico estava gritando ordens. O tempo parecia acelerar e desacelerar ao mesmo tempo. As palavras acima dele eram uma confusão incompreensível. E no meio do tumulto, alguém puxou seu braço. Era Lucas. "Você precisa acreditar em mim. O preço deve ser pago. E pode ser ela. Pode ser você." Roberto estava perdido. Tudo parecia um pesadelo. O que realmente havia ocorrido entre sua filha e aquele homem? O que mais eles não sabiam? Ele olhou novamente para Clara, cercada por médicos. Cada segundo parecia um domínio sobre a vida e a morte. O que Lucas havia insinuado poderia ser verdade? Nas sombras, um mistério tão profundo começou a se formar. O que mais estava por trás das ações da filha que ele tanto amava? Um abismo se abriu sob seus pés, e Roberto se viu no centro de um evento que mudaria tudo para sempre. Clara e Lucas. Qual era a verdadeira conexão entre eles? Desesperado, ele precisava saber antes que fosse tarde demais. Roberto estava paralisado. O mundo ao seu redor parecia girar com a intensidade de um furacão. "Um trato?" Ele repetiu,
a mente à beira do colapso. As palavras de Lucas ressoavam em sua cabeça como um eco distante. Uma verdade aterradora que ele nunca pensou que ouviria. O médico e o resto da equipe estavam em movimento frenético. Mas tudo o que ele conseguia fazer era olhar para Lucas, buscando respostas. Quando as luzes do hospital começaram a piscar, um silêncio tenso tomou conta da sala. Então, um grito agudo rompeu o caos. Clara! O coração de Roberto parou. Ele girou a cabeça, seus olhos fixos na filha envolta em fios e monitores. O alarme soava, um sinal de emergência que parecia gritar pela vida dela. Roberto! A mãe de Clara finalmente alcançou o marido, seu rosto contorcido em um misto de choque e medo. O que está acontecendo? O que ele fez? Ela apontou de forma ameaçadora para Lucas, como se ele fosse o responsável pela calamidade. Ela fez um trato. Lucas insistiu, a voz baixa, mas firme. Para ajudar outros, isso sempre tem um preço. O barulho da sirene aumentou, misturado aos gritos dos médicos. Alguém estava chamando o código de emergência, e o pânico começou a se espalhar pelo ambiente. Lucas tentou se mover em direção a Roberto, mas ele hesitou, um ar de impotência sobre sua figura. De repente, algo brilhou entre os dedos de Lucas. Uma corrente prateada, um talismã que capturou a luz. Roberto não tinha percebido antes. O homem estava segurando algo que parecia ser um amuleto antigo, e enquanto ele segurava, uma onda de energias parecia fluir através dele. Isso é o que ela lhe deu, Lucas gritou desesperado. Ela estava tentando salvar vidas, mas agora pode ser a vida dela que esteja em jogo. As palavras de Lucas soaram como uma bomba. O que Roberto descobriu mudou completamente a percepção que tinha da filha. Ele a conhecia como uma jovem bondosa e gentil, o centro de seu universo. Mas agora havia uma nova dimensão, e a ideia de que Clara poderia ter feito um trato com forças desconhecidas o desorientou. Isso não pode ser verdade! Roberto finalmente gritou, sua voz ecoando de dor. O caos continuou ao seu redor, e enquanto os médicos lutavam para estabilizar Clara, um eco de murmúrios começou a crescer na sala. Algumas enfermeiras estavam olhando para Lucas com desconfiança. Outros pacientes e acompanhantes se concentraram na cena. Cada um alimentando a tensão. Vocês não sabem o que estão fazendo. Lucas defendeu-se, a voz tremendo. Ela sempre me viu, e o que ela fez para ajudar. De repente, o olhar de Roberto se fixou em algo bem atrás de Lucas. Uma figura encapuzada, flutuando quase que no ar, apareceu no limite da visão. Era como se tivesse surgido das sombras, emanando uma aura sombria. Os olhares na sala se voltaram para isso, e o murmúrio de medo começou a se espalhar. Lucas! Roberto gritou novamente, sentindo o pânico crescendo. Quem era essa pessoa? A figura encapuzada disse com uma voz profunda e ecoante. O preço será pago. Aquela que ajudou deve agora escolher. O tempo parou. Roberto sentiu o gelar do medo percorrer seu corpo. O médico ao lado de Clara olhou com descrença. A equipe hesitava. E a mãe de Clara estava em choque. Escolher entre quem? Roberto perguntou, mas a figura apenas sorriu de forma maliciosa. As luzes tremeluziram novamente, e Clara começou a convulsionar, como se respondesse à presença da entidade. Lucas também estava em choque, a expressão de horror refletindo a realidade do que estava acontecendo. Não pode ser, não agora! Ele murmurou. Ela tem que fazer uma escolha, a figura disse. Acorda! Acorda, Clara! Os gritos começaram. O tumulto aumentava. A verdade que Roberto havia ignorado subitamente se tornava uma evidência brutal diante dele. O que realmente estava em jogo não era apenas a vida de sua filha, mas um tormento que se estendia por um plano que ele nunca sonhou em acreditar. A sala estava em pânico.
O que aconteceria a seguir? As peças estavam se movendo, e cada um ali carregava o peso de escolhas que nunca tinha feito. Clara estava ali, mas quem realmente era? E naquele momento crucial, o relógio parecia correr mais rápido. Escolha, Clara! A voz ecoou nas paredes do corredor, enquanto o coração de Roberto se partia em 1000 pedaços. As esperanças e dúvidas se misturavam no ar, e uma única pergunta pairava em sua mente, devastadora e urgente. Qual seria o preço da bondade? Roberto estava paralisado. O mundo ao seu redor parecia girar com a intensidade de um furacão. Um trato? Ele repetiu, a mente à beira do colapso. As palavras de Lucas ressoavam em sua cabeça como um eco distante. Uma verdade aterradora que ele nunca pensou que ouviria. O médico e o resto da equipe estavam em movimento frenético, mas tudo o que ele conseguia fazer era olhar para Lucas, buscando respostas. Quando as luzes do hospital começaram a piscar, um silêncio tenso tomou conta da sala. Então, um grito agudo rompeu o caos. Clara! O coração de Roberto parou. Ele girou a cabeça, seus olhos fixos na filha envolta em fios e monitores. O alarme soava, um sinal de emergência que parecia gritar pela vida dela. Roberto! A mãe de Clara finalmente alcançou o marido, seu rosto contorcido em um misto de choque e medo. O que está acontecendo? O que ele fez? Ela apontou de forma ameaçadora para Lucas, como se ele fosse o responsável pela calamidade. Ela fez um trato. Lucas insistiu, a voz baixa, mas firme. Para ajudar outros, isso sempre tem um preço. O barulho da sirene aumentou, misturado aos gritos dos médicos. Alguém estava chamando o código de emergência, e o pânico começou a se espalhar pelo ambiente. Lucas tentou se mover em direção a Roberto, mas ele hesitou, um ar de impotência sobre sua figura. De repente, algo brilhou entre os dedos de Lucas. Uma corrente prateada, um talismã que capturou a luz. Roberto não tinha percebido antes. O homem estava segurando algo que parecia ser um amuleto antigo e, enquanto ele segurava, uma onda de energias parecia fluir através dele. Isso é o que ela lhe deu, Lucas gritou, desesperado. Ela estava tentando salvar vidas. Mas agora pode ser a vida dela que esteja em jogo. As palavras de Lucas soaram como uma bomba. O que Roberto descobriu mudou completamente a percepção que tinha da filha. Ele a conhecia como uma jovem bondosa e gentil, o centro de seu universo. Mas agora havia uma nova dimensão, e a ideia de que Clara poderia ter feito um trato com forças desconhecidas o desorientou. Isso não pode ser verdade. Roberto finalmente gritou, sua voz ecoando de dor. O caos continuava ao seu redor. Enquanto os médicos lutavam para estabilizar Clara, um eco de murmúrios começou a crescer na sala. Algumas enfermeiras estavam olhando para Lucas com desconfiança. Outros pacientes e acompanhantes se concentraram na cena, cada um alimentando a tensão. Vocês não sabem o que estão fazendo! Lucas defendeu-se, a voz tremendo. Ela sempre me viu. E o que ela fez para ajudar. De repente, o olhar de Roberto se fixou em algo bem atrás de Lucas. Uma figura encapuzada, flutuando quase que no ar, apareceu no limite da visão. Era como se tivesse surgido das sombras, emanando uma aura sombria. Os olhares na sala se voltaram para isso, e o murmúrio de medo começou a se espalhar. Lucas! Roberto gritou novamente, sentindo o pânico crescendo. Quem é essa pessoa? A figura encapuzada disse com uma voz profunda e ecoante. O preço será pago. Aquela que ajudou deve agora escolher. O tempo parou. Roberto sentiu o gelar do medo percorrer seu corpo. O médico ao lado de Clara olhou com descrença. A equipe hesitava, e a mãe de Clara estava em choque. Escolher entre quem? Roberto perguntou, mas a figura apenas sorriu de forma maliciosa. As luzes tremeluziram novamente, e Clara começou a convulsionar como se respondesse à presença da entidade. Lucas também estava em choque. A expressão de horror
refletindo a realidade do que estava acontecendo. Não pode ser, não agora, ele murmurou. Ela tem que fazer uma escolha, a figura disse. O desespero no ar era palpável, e cada segundo se tornava uma eternidade. E então, no auge do caos, algo ainda mais inesperado aconteceu. Clara, em sua agonia, abriu os olhos de repente. Eles não eram os olhos dela. Eram frios e profundos, como poços sem fundo, revelando um vazio aterrador. Pai, a voz dela soou, mas não era a voz que ele conhecia. Era como se outra presença estivesse se manifestando, uma força obscura tomando conta dela. Eu sou a ponte. Roberto sentiu o sangue gelar. Tudo o que ele pensava saber sobre sua filha, sobre a bondade que irradiava, estava agora em dúvida. O que era aquele jeito diferente de olhar? Ele olhou para Lucas, as perguntas dançando em sua mente, e viu o rosto dele em choque, quase em pânico. Isso não pode ser, Roberto gritou, mas o eco de sua própria voz parecia distante. A figura encapuzada sorriu, e o ar parecia vibrar ao redor deles. Agora ela deve escolher, entre salvar a todos ou ser salva. A sala se encheu de murmúrios, gritos, e a verdade veio à tona. A vida de sua filha estava em jogo de uma maneira que ele nunca poderia ter imaginado. Clara, ao fazer o trato, não apenas jogara a própria vida em risco, mas também a dos que foram ajudados. As luzes piscaram mais uma vez e um silêncio mórbido tomou conta. O que acontecerá a seguir? Roberto estava perdido e o tempo estava se esgotando. A escolha estava prestes a ser feita e ele sabia que qualquer decisão levaria a um resultado devastador. Mas qual? Roberto estava paralisado, o coração batendo descompassado. Escolher entre quem? Ele repetiu, a confusão tomando conta da sua mente. A presença encapuzada pairava, a tensão na sala era palpável, como se cada pessoa estivesse segurando a respiração em espera do desfecho. Clara estava em perigo. Pai, eu não fiz por mal. Sua voz soou estranha, distante. Nos olhos dela, Roberto viu um eco de algo que não conseguia identificar. Eu só queria ajudar. E enquanto a figura encapuzada aguardava, algo começou a acontecer. Clara se contorcia, os monitores apitavam e os médicos lutavam para estabilizá-la. Então, de repente, algo mudou. Uma onda de energia percorreu a sala, como um trovão silencioso que fez a atmosfera se agitar. O som da sirene parou abruptamente. Não, não, não! Gritou a mãe de Clara, seu rosto uma máscara de desespero. Clara, o que você fez? A pergunta ecoou. Roberto olhou com horror. Aquela mulher, aquela raiva. Cada palavra disparada como um tiro, e o olhar dos outros tinha mudado. Você não sabe o que está acontecendo, gritou Lucas, o corpo dele tenso, como se estivesse prestes a romper. O mendigo negro, agora mais importante do que nunca, agarrou seu talismã. A bondade dela tem um preço, mas o que não sabemos é que ela estava se colocando em risco desde o início. E então, a verdade os atingiu como uma onda. O que se desenrolava era mais sombrio do que Roberto poderia imaginar. Clara não era apenas uma jovem generosa. Ela era a chave de tudo. Um elo entre mundos. Sentindo o peso das palavras não ditas, ele olhou para Lucas, o homem que um dia imaginou ser um estranho, mas agora não podia evitar sentir que ele sabia mais do que deixava transparecer. O que você quer dizer? Você precisa entender, Roberto. Ela não ajudou só uma vez. O que ela fez pode ter atraído algo ainda maior. Lucas olhou para Clara, agora angustiada. Ela pode não ser a única com um trato. E nesse instante, Clara gritou. Um grito que cortou o ar, um eco que reverberou nas paredes. As luzes começaram a piscar de novo,
e algo começou a materializar em torno dela. Uma sombra se estendeu, como uma serpente envolvente que parecia querer consumir não só Clara, mas tudo ao redor. Roberto olhou e riu. Viu a verdadeira forma do que estava acontecendo. Uma transformação. A voz da entidade ressoou. Vocês não entendem. O verdadeiro preço não é só dela. É de todos que ela ajudou. A sala chegou a um silêncio mortal. O médico hesitou. Os enfermeiros pararam. E os gritos cessaram. O que era isso? O que mais estava por trás de todo aquele sacrifício? E então, para surpresa de todos, o médico se aventurou a dizer: preparem-se. A gravidade da situação só está começando. E com as luzes pulsando intensamente, a realidade se despedaçou. Clara não estava apenas em risco. Ela era o centro de algo vasto e aterrorizante. E com isso, um novo sentido de urgência tomou conta. O que os outros percebem? Que história mais ela estava escondendo? A pena e a dor estavam apenas começando. Roberto sentiu um nó na garganta. Não sabia mais em quem confiar. Entre seu amor por Clara, a figura encapuzada e Lucas, a única coisa que parecia clara era que o verdadeiro confronto ainda estava por vir. E esse era apenas o começo de uma jornada que poderia mudar tudo, para sempre. Roberto estava paralisado, o coração batendo descompassado. A figura encapuzada pairava, a tensão na sala era palpável, como cada pessoa estivesse segurando a respiração em espera do desfecho. Clara estava em perigo, e a ideia de que sua filha poderia ser parte de um trato obscuro o aterrorizava. Ela olhou nos olhos de Roberto, um brilho de reconhecimento atravessando seu olhar vazio. Pai, eu não fiz por mal. Sua voz soou estranha, distante. Nos olhos dela, Roberto viu um eco de algo que não conseguia identificar. Eu só queria ajudar. Mas nesse momento, algo deu errado. Clara começou a se contorcer, seu corpo parecendo lutar contra forças invisíveis. A sombra atrás dela se estendeu, ameaçando engoli-la. O médico na sala, em um impulso, deu um passo à frente, mas a presença encapuzada ergueu uma mão, fazendo com que ele parasse em seco. Este não é o lugar para intervenção, disse a figura, com uma voz que ressoava como trovão. Subitamente, um estrondo ecoou do interior do hospital, como se o mundo estivesse se desmontando. As luzes piscaram violentamente, e então apagaram-se por um segundo que pareceu uma eternidade. Quando voltaram, Roberto teve uma visão terrível. Clara estava mudando. Seu corpo se ergueu, flutuando levemente acima da cama, sua expressão contorcida entre dor e êxtase. Clara! Roberto gritou, o desespero tomando conta dele. As enfermeiras começaram a gritar e a correr, mas ninguém parecia conseguir se aproximar. A figura encapuzada estava em silêncio, observando tudo com um semblante impassível. E, de repente, foi como se um estilhaço de vidro cortasse o ar. A presença densa que preenchia a sala começou a se dissipar, revelando visões, clipes de memórias. Memórias de Clara ajudando Lucas, rindo em um parque. Mas também imagens sombrias, um ritual. Ele viu Clara em um lugar que não reconhecia, cercada por pessoas em capuzes, recitando palavras em uma língua que parecia antiga. O pavor subiu à cabeça de Roberto. Mas o mais chocante estava por vir. No ápice da agonia, Clara gritou: "Não sou eu, pai! Eles estão aqui!" E nesse instante, a entidade parecia se intensificar, pulsando ao redor dela. "O que você fez, Clara?" Roberto sussurrou, a dor rasgando seu coração. Naquele momento, Lucas gritou: "Ela não fez isso sozinha! Ele a chamou! O pacto era entre eles!" A revelação atingiu Roberto como um soco. O que Lucas estava insinuando? Você sabia?
A raiva, a dor, tudo se misturou em uma explosão de emoções. Eu nunca quis que isso acontecesse. Eu prometi que seria diferente. Lucas já estava perto da borda da compreensão. Mas antes que pudesse explicar mais, a luz na sala se apagou completamente, deixando todos em um breu. O silêncio era ensurdecedor. Apenas o som dos batimentos cardíacos de Clara ecoava. Quando a luz voltou, Clara não estava mais visível. A cama estava vazia. A presença encapuzada riu, um som grotesco e distorcido que reverberou pelas paredes. O que eles queriam, cê não pode imaginar, resulta em dor. Clara não é a única a fazer escolhas. E com isso, Clara reapareceu, mas não mais como a menina amorosa de antes. Havia uma nova força, uma frieza em seu olhar. Pai. Ela sussurrou, mas a voz não era mais somente dela. Era uma multidão. Eu sou o elo, Roberto, e vocês vão pagar por isso. Roberto sentiu seu coração afundar. O que estava acontecendo? Por que tudo havia se transformado? Os gritos de terror começaram a ecoar. Ele estava cercado por sombras, as palavras de Clara ecoando em sua mente como um pesadelo se desdobrando. E então, enquanto todos gritam, a entidade se aproximou de Roberto, uma sombra cercando-o. Ele fechou os olhos com força, esperando por qualquer coisa. Mas o que veio em seguida foi um sussurro. Apenas um. Todo pacto tem seu preço. E agora, isso envolve o seu desenvolvimento. O que você vai escolher? A sala erupcionou em caos, deixando Roberto se perguntando quem realmente era Clara agora. E o que ele tinha que fazer para salvá-la? Roberto estava paralisado, o coração batendo descompassado. A figura encapuzada pairava. A tensão na sala era palpável, como se cada pessoa estivesse segurando a respiração em espera do desfecho. Clara estava em perigo, e a ideia de que sua filha poderia ser parte de um trato obscuro o aterrorizava. Ela olhou nos olhos de Roberto, um brilho de reconhecimento atravessando seu olhar vazio. Pai, eu não fiz por mal. Sua voz soou estranha, distante. Nos olhos dela, Roberto viu um eco de algo que não conseguia identificar. Eu só queria ajudar. Mas nesse momento, algo deu errado. Clara começou a se contorcer, seu corpo parecendo lutar contra forças invisíveis. A sombra atrás dela se estendeu, ameaçando engoli-la. O médico na sala, em um impulso, deu um passo à frente, mas a presença encapuzada ergueu uma mão, fazendo com que ele parasse em seco. Este não é o lugar para intervenção, disse a figura, com uma voz que ressoava como trovão. Subitamente, um estrondo ecoou do interior do hospital, como se o mundo estivesse se desmontando. As luzes piscaram violentamente e então apagaram-se por um segundo que parecia uma eternidade. Quando voltaram, Roberto teve uma visão terrível. Clara estava mudando. Seu corpo se ergueu, flutuando levemente acima da cama, sua expressão contorcida entre dor e êxtase. Clara! Roberto gritou, o desespero tomando conta dele. As enfermeiras começaram a gritar e a correr, mas ninguém parecia conseguir se aproximar. A figura encapuzada estava em silêncio, observando tudo com um semblante impassível. E de repente, foi como se um estilhaço de vidro cortasse o ar. A presença densa que preenchia a sala começou a se dissipar, revelando visões, clipes de memórias. Memórias de Clara ajudando Lucas, rindo em um parque, mas também imagens sombrias. Um ritual. Ele viu Clara em um lugar que não reconhecia, cercada por pessoas em capuzes, recitando palavras em uma língua que parecia antiga. O pavor subiu à cabeça de Roberto. Mas o mais chocante estava por vir. No ápice da agonia, Clara gritou, "Não sou eu, pai! Eles estão aqui!" E nesse instante,
A entidade parecia se intensificar, pulsando ao redor dela. "O que você fez, Clara?" Roberto sussurrou, a dor rasgando seu coração. Naquele momento, Lucas gritou. "Ela não fez isso sozinha. Ele a chamou." O pacto era entre eles. A revelação atingiu Roberto como um soco. O que Lucas estava insinuando? Você sabia? A raiva, a dor, tudo se misturou numa explosão de emoções. Eu nunca quis que isso acontecesse. Eu prometi que seria diferente. Lucas já estava perto da borda da compreensão. Mas antes que pudesse explicar mais, a luz na sala se apagou completamente, deixando todos em um breu. O silêncio era ensurdecedor. Apenas o som dos batimentos cardíacos de Clara ecoava. Quando a luz voltou, Clara não estava mais visível. A cama estava vazia. A presença encapuzada riu, um som grotesco e distorcido que reverberou pelas paredes. O que eles queriam? Você não pode imaginar. Resulta em dor. Clara não é a única a fazer escolhas. E com isso, Clara reapareceu, mas não mais como a menina amorosa de antes. Havia uma nova força, uma frieza em seu olhar. "Pai", ela sussurrou, mas a voz não era mais somente dela. Era uma multidão. "Eu sou ela, Roberto, e vocês vão pagar por isso." Roberto sentiu seu coração afundar. O que estava acontecendo? Porque tudo havia se transformado. Os gritos de terror começaram a ecoar. Ele estava cercado por sombras, as palavras de Clara ecoando em sua mente como um pesadelo se desdobrando. E então, enquanto todos gritam, a entidade se aproximou de Roberto, uma sombra cercando-o. Ele fechou os olhos com força, esperando por qualquer coisa, mas o que veio em seguida foi um sussurro. Apenas um. Todo pacto tem seu preço. E agora, isso envolve o seu desenvolvimento. O que você vai escolher? A sala erupcionou em caos, deixando Roberto se perguntando quem realmente era Clara agora. E o que ele tinha que fazer para salvá-la? Nesse instante, algo inesperado aconteceu. A porta da sala se abriu com violência. Um grupo de pessoas vestidas em roupas escuras entrou, uma expressão de determinação em seus rostos. Eram aqueles que Clara ajudara. Pessoas que Roberto nunca vira antes. Um jovem que havia recebido comida de sua filha. Uma mulher idosa que Clara ajudara a atravessar a rua. "Estamos aqui para tirá-la desse ciclo", gritou o jovem. Roberto ficou atônito. Eles não eram minhas sombras do passado, mas a resposta que ele nunca viu vindo. Clara havia tocado tantas vidas, mas a que preço? Vocês a conheceram, a ajudaram, mas também a condenaram. A figura encapuzada rugiu, sua voz cintilando com raiva. As luzes começaram a piscar novamente, e Roberto percebeu que tudo estava se desdobrando diante de seus olhos. Era uma luta muito além do que ele imaginava. As escolhas de Clara não eram apenas dela. Elas agora perturbavam um equilíbrio que ele nunca soube que existia. O que quer que Clara tivesse feito estava além de qualquer trágico alicerce que ele pensava que conhecia. "Temos que salvá-la", gritou a mulher idosa. Mas a figura encapuzada apenas riu, o som reverberando como um eco sem fim. E foi neste momento que Roberto entendeu. A verdade que não queria admitir se desvelava como uma ferida aberta. Clara, com sua compaixão, havia atraído as forças erradas. Ele olhou para Lucas, para a figura, para as pessoas que entraram. As ligações estavam mais profundas do que o que ele jamais poderia imaginar. "Nos ajudem, por favor! Me ajudem a trazê-la de volta!" Roberto gritou, a realidade desmoronando ao seu redor. Mas enquanto ele chamava por Clara, uma sensação peculiar começou a se formar dentro dele. Uma escolha estava diante de cada um. E essa escolha poderia não apenas trazer Clara de volta, mas mudar tudo o que ele sabia. Qual lado ele escolheria? A dúvida o corroía enquanto o futuro rompia em um caos cheio de possibilidades. Roberto estava paralisado.
o coração batendo descompassado. A figura encapuzada pairava, a tensão na sala era palpável, como se cada pessoa estivesse segurando a respiração em espera do desfecho. Clara estava em perigo, e a ideia de que sua filha poderia ser parte de um trato obscuro o aterrorizava. Nos ajudem, por favor, me ajudem a trazê-la de volta. Roberto gritou, a realidade desmoronando ao seu redor. As palavras ressoaram na sala e um silêncio opressivo pairou sobre todos. Todo o caos e a pressão transformaram-se em um momento de tensão bruta, onde o tempo parecia derreter. Então, como uma tempestade se formando, os rostos conhecidos do passado de Clara entraram na sala. Pessoas que ela havia ajudado, algumas até mesmo de seu trabalho de voluntariado, apareceram com expressões sérias. Estamos aqui para tirá-la desse ciclo, disse um jovem, suas palavras carregadas de determinação. Ele era o garoto que Clara costumava levar para a escola. Vocês a conheceram, a ajudaram, mas também a condenaram. A figura encapuzada rugiu, sua voz ressoando como um trovão. As luzes começaram a piscar e o pânico se espalhou pela sala. Enquanto Roberto tentava entender o que estava acontecendo, um segundo jovem passou por ele, tremendo. Clara, não! Você nos ajudou. Estamos aqui agora para te salvar. A conexão entre os jovens e Clara estava tão forte que fez Roberto sentir uma onda de esperança. E, ao mesmo tempo, um peso angustiante. E então, do nada, tudo mudou de forma drástica. Uma cortina de fumaça negra se expandiu pelo quarto, suprimindo a luz. Clara gritou, mas não era uma gritaria de dor. Era algo diferente, algo magnético. Pai, eu não sou quem você pensa que sou. O ar ficou pesado e denso, e a sala girou em um turbilhão de emoções. Quando a fumaça se dissipou, Clara estava em pé no meio do quarto, cercada por uma aura estranha e quase sobrenatural. Neste momento, as luzes voltaram, e o que Roberto viu fez seu coração parar. Clara estava mudada. Seus olhos brilhavam com uma luz intensa, quase hipnótica. Eu sou o Elo, e tudo o que eu fiz foi por amor. Mas vocês não podem entender. Um choque percorreu a sala. O murmúrio cresceu. O jovem de antes, com a voz embargada, gaguejou. O que você quer dizer com isso? A tensão aumentava e a presença encapuzada sorria, como se soubesse que algo grande estava prestes a acontecer. Clara virou-se lentamente, deixando seus amigos e familiares sozinhos e em choque. Eu fiz um pacto, mas foi mais do que apenas eu. Ele conecta todos vocês a mim. Se eu falhar, todos vocês desaparecerão. A revelação soou como um raio cortante e o desespero tomou conta da sala. Roberto saltou para frente, tentando alcançar a filha, mas a fumaça voltou a envolvê-la. Clara, você não precisa fazer isso. Você não precisa salvar a todos sozinha. Sua voz era um grito de pânico, mas ela apenas sacudiu a cabeça, uma expressão feroz em seu rosto. É tarde demais, pai. A escolha já foi feita e o preço será cobrado. Sua voz ecoou na sala e a presença encapuzada avançou, como se suas palavras fossem uma convocação. A nova realidade começou a se eclodir diante dos olhos de Roberto. O que ele pensou ser um ato de bondade agora se transformava em algo muito mais profundo, muito mais sombrio. O poder que Clara tinha, a responsabilidade de suas escolhas, o peso que ela carregava era aterrador. As luzes começaram a piscar mais uma vez, e a figura encapuzada se adiantou, com um brilho maligno nos olhos. Vejo que o Elo se revela, e agora a verdadeira escolha deve ser feita. As palavras ressoaram como um eco sombrio, e Roberto sentiu seu coração afundar. A sala e as pessoas ao redor começaram a desfocar, como se estivessem agora em uma dimensão diferente. Não! 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 Ele gritou, apanhando o ar, enquanto tudo desmoronava. A verdade estava ali, revelando um vínculo que ele nunca imaginou.
E se tudo isso fosse apenas o começo de algo muito mais sinistro? O que aconteceria a Clara agora? As possibilidades o deixaram paralisado, enquanto a fumaça e as sombras envolviam tudo ao seu redor. A única certeza era que o tempo estava se esgotando. Roberto sentiu seu coração disparar enquanto a figura encapuzada entrelaçava a energia com Clara, que agora não era mais a mesma. A sala parecia vibrar com a tensão acumulada. Ele olhou de um rosto para outro, sentindo a dor da desesperança, mas também conhecendo o eco das vozes que haviam se reunido ali para resgatar sua filha. As pessoas que Clara havia tocado, elas estavam ali, determinadas e corajosas. Todos vocês compõem uma força que ela não sabia que existia. Roberto gritou, virando-se para os jovens. Vocês fizeram mais por ela do que eu soube. A citação da ligação familiar se transformou em uma corrente de energia positiva, uma onda renovada de amor e esperança. Você tá certo, disse o garoto que costumava ir à escola com Clara. Ela sempre acreditou que um ato de bondade poderia mudar tudo. E agora, nós vamos mostrar isso a ela. Os rostos da multidão refletiam determinação. E embora a presença encapuzada parecesse sorrir como um predador, a luz em Clara começou a se intensificar. Clara, ouça-nos! A chama do amor nas palavras ressoou na sala, e era como se o próprio ambiente estivesse fazendo eco. Vocês a ajudaram. Ela significa tanto para nós. As vozes se uniram, transformando o ar pesado em algo leve e esperançoso. Clara hesitou, olhando em volta. Uma imensa confusão na expressão. O conflito entre a bondade que sempre demonstrou e a sombra que agora dominava sua essência tonificou a sala. Pai! Clara gritou novamente. Eu tô aqui! Mas fui chamada. A escolha gera o fluxo. O clamor e a intensidade agora tornaram-se quase tangíveis. A figura encapuzada começou a hesitar. A sombra que antes dominava o ambiente começou a se contorcer. Era como se a energia da sala desafiava a própria essência do medo que a entidade trazia. Não, isso não pode acontecer! A entidade rugiu, suas palavras ecoando como um trovão. Mas ainda assim, o poder do amor e da bondade superou o som. As luzes brilharam intensamente e, por um momento, o tempo pareceu parar. Uma escolha se apresentava diante de Clara. O que você vai escolher, filha? Roberto perguntou, o nó na garganta apertando-lhe e a esperança se transformando em fervor. Você não precisa carregar esse peso sozinha. Então, Clara respirou fundo. Era como se o universo estivesse esperando sua resposta. Eu escolho a vida. E nesse instante, ela estendeu as mãos. Uma luz brilhante rompeu dela, envolvendo todos na sala. A presença encapuzada gritou, sendo engolida pela luz. Aos poucos, a sombra desapareceu. E com isso, a pressão que havia se acumulado começou a se dissipar junto com a angústia. Roberto viu Clara descendo lentamente, um brilho intenso em seus olhos. A conexão entre eles estava restaurada. Ele correu para abraçá-la, os dois colidindo em um turbilhão de emoções. O grupo ao redor deles começou a aplaudir. A atmosfera estava imersa em um alívio coletivo, onde toda a dor parecia ter desaparecido. Mas a euforia foi interrompida pela voz da figura que ainda ecoava. Vocês não perceberam? A conexão ainda permanece. O eco das palavras assombrou todos, deixando um resquício de incerteza no ar. De Clara olhou para Roberto, seus olhos transmitindo tanto amor quanto preocupação. Pai, o pacto não foi rompido. Ele apenas mudou. A verdade fez o coração de Roberto acelerar novamente. O que isso poderia significar? O que eles faziam agora? O mistério permanecia, mesmo com a vitória tangível diante deles.
mas a sensação de que algo maior ainda estava a espreitar os envolvia. Precisamos estar preparados, Roberto disse, com uma determinação renovada. Estamos juntos e enfrentaremos o que vier. E nesse instante, uma certeza se formou em seus corações. Eles não estavam sozinhos. O passado voltou lentamente, mas o futuro ainda era desconhecido. Não se esqueça, este é o momento de agir. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude o algoritmo a mostrar para muitas mais pessoas esse desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história incrível. Não espere nem mais um segundo. Faça isso agora e ajude a nossa comunidade a crescer.